Mais um devocional Intensa no Ar, onde conhecemos mais do Pai e nos aprofundamos nele. Bom dia, mulheres preciosas da minha vida. Eu, Laninola, falo aqui de Criciúma, Santa Catarina. E mais uma manhã o Senhor guardou para mim e para você sentar nesse banquete e aprender muito através do Espírito Santo que tem nos instruído a cada manhã. Nós ainda estamos no capítulo 23 do Evangelho de Mateus. Hoje eu vou estar lendo na NVT e eu convido você a pegar sua caneta, seu caderno e vamos anotar tudo aquilo que o Senhor quer revelar aos nossos corações. Nessa segunda parte que a gente vai entrar aqui do capítulo 23, nós vamos entrar naquela série de 8 ais, onde Jesus condena os escribas e os fariseus. Esteja bem atento aos detalhes, são coisas importantes que ele vai revelar para nós e nós vamos estar aprendendo com muito tato, com muito cuidado, aprendendo esses conhecimentos para pôr em prática em nossa vida, entendendo aquilo que a gente tem que fazer, aquilo que a gente não tem que fazer para seguir o exemplo de Jesus. Amém? Vamos lá então? Que aflição os espera? Mestres da lei e fariseus, hipócritas, fecham a porta do reino dos céus na cara das pessoas. Vocês mesmos não entram e nem permitem que os outros entrem. Que aflição os espera? Mestre da lei e fariseus, hipócritas, tomam posse dos bens das viúvas de maneira desonesta e depois, para dar a impressão de piedade, fazem longas orações em público. Por causa disso, serão duramente castigados. Que aflição os espera? Mestres da lei e fariseus, hipócritas, atravessam a terra e mar para converter alguém e depois tornam um filho do inferno, 2 vezes pior que vocês. Que aflição os espera? Guias cegos, vocês dizem não haver importância se alguém jura pelo templo de Deus, mas se jurar pelo ouro do templo, será obrigado a cumprir o juramento. Tolos, cegos, o que é mais importante, o ouro ou o templo que torna o ouro sagrado? Dizem também não haver importância se alguém jura pelo altar, mas se jurar pelas ofertas sobre o altar, será obrigado a cumprir o juramento. Cegos, o que é mais importante? A oferta sobre o altar ou o altar que o torna a oferta sagrada? Quando juram pelo altar, juram por ele e por tudo que está sobre ele. Quando juram pelo templo, juram por ele e por Deus, que nele habita. Quando juram pelo céu, juram pelo trono de Deus e por Deus que se senta no trono. Que aflição os espera, mestres da lei e fariseus, hipócritas. Notem quantas vezes o Senhor Jesus fala hipócritas, hein? Tem o cuidado de dar o dízimo da hortelã e do endro e do cominho, mas negligenciam os aspectos mais importantes da lei: justiça, misericórdia e fé. Sim, vocês deviam fazer essas coisas, mas sem descuidar das mais importantes. Guias cegos, com a água para não engolir um mosquito, mas engolem um camelo. Que aflição os espera? Mestres da lei e fariseus, hipócritas, tenham cuidado de limpar a parte exterior do corpo e do prato, enquanto o interior está imundo, cheio de ganância e falta de domínio próprio. Fariseus cegos, lavem primeiro o interior do corpo e do prato, e o exterior também ficará limpo. Que aflição os espera? Mestres da lei, hipócritas, são como túmulos pintados de branco, bonitos por fora, mas cheios de ossos e de toda a espécie de impureza por dentro, porque fora parecem justos, mas por dentro seu coração está cheio de hipocrisia e maldade. Que aflição os espera, mestres da lei e fariseus, hipócritas, constroem túmulos para os profetas, enfeitam os monumentos dos justos e depois dizem: se tivéssemos vivido no tempo de nossos antepassados, não teríamos participado com eles do derramamento de sangue dos profetas.
Ao dizer isso, porém, testemunham contra si mesmos, que são, de fato, descendentes dos assassinos, dos que assassinaram os profetas. Aqui o Senhor pode estar fazendo uma referência a João Batista e outros profetas que foram assassinados, né? Pois vão e terminem o que seus antepassados começaram. Agora ele se referia a ele, que eles iriam levar Jesus à cruz, né? Eles queriam matar Jesus. Serpentes, raça de víboras, como escaparão do julgamento do inferno? Por isso eu lhes envio profetas, homens sábios e mestres da lei. Vocês crucificarão alguns e açoitarão outros nas sinagogas, perseguindo-os de cidade em cidade. Como resultado, serão responsabilizados pelo assassinato de todos os justos e de todos os tempos, desde o assassinato do justo Abel até o de Zacarias, filho de Baraquias, que vocês mataram no templo, entre o santuário e o altar. Eu lhes digo a verdade, esse julgamento cairá sobre a presente geração. Meu Deus, a gente percebe o quanto é sério, o quanto esse discurso de Jesus condenando os fariseus, né? Esses escribas, esses homens da lei. Então, nessa série de 8 ais proféticos, eles foram proferidos por Deus contra o seu povo. Você preste atenção que o Senhor, Ele com todo cuidado, Ele cuida da gente, Ele ama, mas Ele nos exorta. E Ele nos exorta em amor, mesmo diante de tudo que os fariseus faziam. Ele ainda estava exortando como uma forma de oportunidade para ver se eles despertavam, mas não. Isso não aconteceu, né? E é tão grave quando Jesus, lembra que eu falei quantas vezes ele chama eles de hipócritas. O que é hipócrita, gente? Nada mais é que hipócrita significa ator. Alguém que desempenha um papel que não é realidade, né? Aquela pessoa que pretende ser melhor do que não é. Na realidade ela não é. Ela é uma impostora, é uma farsante, né? É um lobo vestido de ovelha. Um hipócrita é uma pessoa que alega muitas vezes ter um relacionamento com Deus. Por fora eu sou toda cheia de pompas, né? Até aqui fala em túmulos pintados de branco, que é o sepulcro caiado, né? Que por fora ele é todo bonitão, mas por dentro estão podres. Então a gente tem que ficar muito atenta se muitas vezes a gente não está sendo um hipócrita, se muitas vezes a gente não está com essas características aqui dos falsos líderes. E Jesus nesse tempo ele amaldiçoou porque não entram e ainda impede as pessoas de entrar no reino. Eles não entram no reino, e eles ainda fazem de tudo para impedir as pessoas de entrarem no reino. Eles faziam de tudo para as pessoas não conhecerem a Cristo. E eles tornavam essas pessoas ainda piores do que eles. Eles traziam essas pessoas para a religião deles, para aquilo que eles criam, para essa toda hipocrisia que eles viviam, para toda essa mentira que eles viviam, para tudo isso que era bem distante daquilo que o Senhor ensinava. Esses falsos líderes, infelizmente, ainda têm até hoje. Eles envolvem o povo muitas vezes com curas, aquelas manifestações, campanhas, prometendo coisas, envolvendo as pessoas financeiramente, mas essas pessoas elas não se convertem, elas não têm uma vida de conversão diária, elas não têm um encontro com Deus, elas não abrem os seus olhos, elas não seguem a Cristo de todo o seu coração, elas são muitas vezes ludibriadas para entrar nesse lugar de hipocrisia, de querer, de troca, que eu vou fazer uma campanha e Jesus vai me dar algo em troca. E, infelizmente, elas estão totalmente longe daquilo que o Senhor quer para elas. E Jesus amaldiçoa sim eles pela cobiça, porque eles exploram as viúvas, eles exploram os mais fracos e utilizam disso para o seu próprio bem. E depois disso tudo, depois de explorar as viúvas, eles ainda vão nos lugares, né, altos, nas sinagogas, fazem longos discursos para o seu próprio bem, para elevar o seu ego, para mostrar que eles são alguém, como a gente viu lá atrás, um ator, alguém que na realidade só está representando, mas a sua vida não condiz com aquilo que eles falam.
Eles querem somente propagar a influência deles dentro das sinagogas. Na realidade, eles querem ser o tal, aquela pessoa que é o cara, que a gente fala na nossa linguagem de hoje. E o resultado disso, infelizmente, eles levantam pessoas piores que eles, pessoas que vão influenciar ainda outras pessoas a serem piores do que eles, porque o legalismo deles, né? O legalismo que eles querem colocar está muito distante daquilo que o Senhor Jesus nos ensina. E eles acabam afastando com esse legalismo as pessoas de Cristo. Gente, isso é tão triste porque eles conduzem as pessoas a um erro espiritual, sabe? E as pessoas a gente vê cada vez mais longe daquilo do evangelho puro, do evangelho verdadeiro. O objetivo verdadeiro é realmente trazer as pessoas para Cristo e eles não fazem isso. Esse legalismo deles afastam as pessoas de Cristo. Os fariseus levavam o povo a jurar por coisas que lhe dessem lucro. Se eles tivessem lucro com isso, tudo bem. Se eles não tivessem, então não era para jurar. Eles ludibriavam o povo de tal maneira que levavam as pessoas a ser tipo discípulos deles, pessoas tão desonestas quanto eles. Os fariseus, eles eram rígidos e exigentes em detalhes que faziam bem para eles, o que era conivente para eles, afinal, o que era conveniente para eles, o que eles iam tirar algum lucro. Então, eles eram muito rígidos, mas as outras questões eles deixavam de lado, faziam relaxadamente, não estavam nem aí, coisas importantes. Olhem aqui, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes, a justiça, a misericórdia e a fé. Olha como o Senhor exorta eles. Eles preocupavam em consagrar os dízimos das mínimas sementes, daquelas coisinhas pequenas, enquanto eles desprezavam a justiça. Eles não praticavam a justiça. Eles faziam só o que realmente aparentava. Eles eram falsos totalmente hipócritas, viviam uma mentira. E Jesus diz que eles deveriam continuar, sim, dar o dízimo, mas que fizessem também o mais importante da lei, ou seja, praticar a justiça, a misericórdia e a fé. Muitas vezes eles, como fala aqui na palavra, eles coavam mosquitos e engoliam camelos, tudo em prol do benefício próprio, tudo em prol de eles ter uma posição, de eles ter dinheiro, e isso eles massacravam as pessoas ao redor deles. Uma grande lição que eu tiro disso aqui hoje, de todos esses ais que a gente ouviu, que a gente prestou atenção do que o Senhor quer falar, é que a lição verdadeira desta manhã, que a gente não seja como um fariseu. Honre o seu sim, honre o seu não. Não seja um hipócrita, não seja um ator, que o que você faz seja realmente o que está dentro de você, sabe? Muitas vezes a gente quer mostrar que é alguém que a gente não é. Viva uma vida genuína de relacionamento com Deus e fuja da tentação de ser um hipócrita, porque muitas vezes o hipócrita dá uma certa posição, muitas vezes um hipócrita dá um certo prestígio, mas o Senhor nos exorta nessa manhã e diz: ai de vocês hipócritas. Muitas vezes a gente coloca um legalismo sobre pessoas e não vive a metade daquilo que a gente diz que tem que viver. Muitas vezes a gente coloca peso, muitas vezes nós somos fariseus sim. E nesta manhã eu creio que o Senhor está dando uma chance para nós nos arrependermos daquelas coisas que a gente faz, que é parecido com o fariseu. Deus,
Ele é Pai e Ele nos exorta porque Ele nos ama. E nesta manhã, sim, Deus, nós queremos, Paizinho, que Tu nos exorte porque Tu nos ama, que Tu nos corrija, que Tu nos coloque numa posição de filha, que Tu nos coloque perto de pessoas que nos aproximem de Ti e que a gente seja essa pessoa que aproximem as pessoas de Ti e não um legalista, um tolo que afasta as pessoas de Ti. Paizinho querido, tem misericórdia de nós, nos coloca no prumo. Nós, Pai, nesta manhã, nos arrependemos se por muitas vezes a gente agiu como um hipócrita, como um tolo, como um fariseu. Nos traz de volta para Ti, Senhor. Nos mostra, faz de novo na nossa vida, começa de novo na nossa vida. Nós Te agradecemos por tudo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, querida, que essa palavra possa dar muito fruto.